Olá, pessoal! Nós vamos ver na aula de hoje só a conclusão da segunda lei de Mendel e sou a professora Jusilene e essa aula será ministrada para as turmas de terceiro ano. Para a gente conhecer a segunda lei de Mendel, é necessário a gente ver como ela é classificada. Ela pode ser classificada de hibridismo, quando é analisada duas características, ou polihibridismo, quando é mais de duas características que vão ser analisadas. Mendel, pessoal, quando ele estava fazendo a seleção e a purificação das sementes, ele pegou dois grupos de sementes puras, que ele chamou de geração P. Sementes lisas e amarelas, com caráter dominante, vezão, e cruzou com sementes puras, rugosas e verdes, com caráter recessivo, vezinho. Então, ele pegou esses dois gametas e fez um cruzamento, formando assim a geração F1, que é a primeira geração de filhos da geração parental. Essas sementes, elas vão apresentar características lisas e amarelas, isso no fenótipo, que é algo que nós conseguimos observar. Porém, o genótipo dessas sementes da geração F1 é heterozigotos, porque todos eles vão apresentar um gene, um caráter dominante para lisa e um caráter recessivo para cor verde. E ambos vão apresentar caráter dominante e caráter recessivo, sendo classificado como amarelas e lisas. Sabemos que o caráter recessivo ele só vai se expressar quando for em homozigose, ou seja, quando apresentar os dois Vzinho ou Rzinho. Se apresentar Rzinho e Vzinho, a característica vai ser representada ou o fenótipo vai ser o do dominante. Ao analisar e fazer esses cruzamentos, Mendel fez um cruzamento com 16 possibilidades. Esses cruzamentos, ele chegou a alguma proporção. Sementes que vão apresentar, tanto na característica da cor quanto na característica da textura, um caráter dominante, ele chegou a uma proporção de 9. Sementes que vão apresentar tanto um caráter recessivo na característica da cor, vão apresentar 3 fenótipos assim, na característica recessiva da cor. E também na característica recessiva da textura, vamos encontrar também 3 fenótipos dessa forma. E sementes que vão apresentar homozigose, tanto para a característica da cor quanto para a característica da textura, nós vamos ter apenas 1. Chegando Mendel a essa proporção, 9, onde vão apresentar caráter dominante tanto na textura quanto na cor. 3, que vai apresentar caráter recessivo para a questão da cor, mas a textura continua dominante. E 3 que vão apresentar caráter recessivo na textura, porém a cor continua dominante. E apenas 1 que vai apresentar caráter recessivo na textura e na cor. Mendel chegou então que a geração F2 é a proporção 3:3:3:1. Essa foi a proporção que Mendel chegou em relação aos caracteres com esse cruzamento na geração F2. Pessoal, para a gente entender também a parte de genética, é fundamental estudarmos um heredograma, onde a gente vai perceber as características que são expressas dentro de uma família, como essa característica é passada de geração em geração. Então, para a gente entender heredograma, a gente também precisa compreender os símbolos que são utilizados na identificação desse heredograma. Então, são utilizados alguns símbolos. A gente tem um quadrado representando o indivíduo do sexo masculino,
O ciclo, ele vai representar o indivíduo do sexo feminino, o losango, o indivíduo do sexo indefinido, por exemplo, quando esse indivíduo já não estava mais, nasceu antes de estar presente do seu conhecimento. Então, você já o classifica com um losango. O número de filhos são representados aqui com a numeração, números de filhos do sexo indicado. Quando o gene ele apresenta uma característica, ou seja, ou uma doença, é considerado um gene afetado. Ele vai apresentar o quadrado completamente preenchido. Quando essa característica ela se expressa em heterozigotos, ele vai apresentar parte preenchida e a outra parte vazia. Esses aqui são para os caracteres de genes autossômicos, ou seja, aqueles cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Quando apresentamos um casamento entre esses indivíduos, vamos encontrar uma ligação entre eles. Quando esse relacionamento ele não é dentro de um casamento, é extramatrimonial, nós apresentamos apenas uns pontilhados indicando que houve esse relacionamento. Quando encontramos um divórcio, esse traço ele é cortado. Quando o tracejado é duplo, significa um relacionamento consanguíneo entre pessoas da mesma família. Quando apresenta um único ponto de surgimento que une esses dois indivíduos, nós estamos falando de gêmeos. E quando esse ponto, além desse ponto, tem um traço entre eles, ligando esses indivíduos, são de indivíduos monozigotos, ou seja, apresenta-se no mesmo zigoto, se origina no mesmo zigoto. E quando esse não apresenta esse ponto, esse traço ligando os indivíduos, são gêmeos dizigóticos, ou seja, de zigotos diferentes. Aqui nós temos um heredograma, onde a gente pode perceber que uma característica ela está presente no indivíduo, em alguns indivíduos dessa família, certo? Agora a gente vai fazer a análise, e para a gente fazer a análise é importante observarmos alguns pontos. Primeiro passo para a gente classificar um heredograma é importante encontrar os pais. Você vai começar analisando os pais com no mínimo um filho diferente. Então, você vai analisar primeiro esse pai que tem um filho diferente. Vamos lá analisar o heredograma que nós vimos anteriormente. Nessa parte superior, nós vemos aqui os pais. Os pais, eles apresentam um casamento, porém, eles tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos, apenas um apresentou uma característica, foi afetado. O que nos faz analisar que essa característica ela é recessiva. Então, a gente sabe que essa característica não é uma característica dominante, porque senão ela não ficaria na minoria dos indivíduos. Então, a gente sabe que todos esses indivíduos que se encontram afetados, eles estão afetados por uma característica recessiva. Não só o fato de ser recessiva, mas a gente entende que é um caráter que vai ser expresso sempre em homozigose. A gente vai utilizar a letra Azinho para classificar esses caráteres recessivos. O segundo passo para a gente poder classificar um heredograma, que é importante, a gente tem que completar os indivíduos com ou sem características. Nós vimos que apresenta ali indivíduos que são afetados e outros não são afetados. Vamos identificar cada um desses indivíduos, qual é o fator que predomina no seu genótipo. No slide anterior, a gente viu, fazendo análise, que se os pais, não apresentam caráter, aquela característica, não são afetados, logo, o genótipo dessas pessoas que são afetadas é recessivo, homozigoto recessivo. Então, se a gente sabe que eles são homozigotos recessivos, vamos representar pela letra Azinho.
O próximo passo que a gente vai utilizar para classificar um heredograma é buscar os alelos restantes dos pais, ou seja, dos outros indivíduos que estão envolvidos. Porque vocês lembram que lá na primeira lei de Mendel, quando nós vimos cada gene possui dois alelos, um ele recebe do pai e o outro ele recebe da mãe. Então, todo indivíduo ele é composto por dois alelos. E a gente, para identificar cada um desses alelos que estão no heredograma. Ao analisarmos aqui o heredograma, já entendemos que esses indivíduos do primeiro casamento, eles são heterozigotos. Porque se esse indivíduo da esquerda, ele é homozigoto, ele só pode ter recebido um alelo do pai e o outro da mãe, para ele ser homozigoto recessivo. E os outros indivíduos, eles não estão afetados. Esses outros filhos, eles não estão afetados. Então, se eles não estão afetados, eles têm que ser ou homozigoto dominante ou homozigoto ou heterozigoto, certo? Para que eles não apresentem essa característica. A gente percebe aqui que essa última filha, ela se casou com um indivíduo afetado e também teve um filho afetado. Só que ele não apresenta o caráter recessivo, ele não é afetado. Então, como é que a gente vai saber qual é o genótipo desse indivíduo? Se ele não é afetado e o filho dele é afetado, porém, ele não é afetado, logo, ele é um indivíduo heterozigoto, porque o filho dele só pode ter recebido um azinho do pai e o outro da mãe. Logo, essa mãe, ela é heterozigota, porque ela não apresenta, porém, ela passa esse gene afetado para o filho. A filha aqui da esquerda, ela também contraiu casamento, e o seu filho e a sua filha, no caso, que é um círculo, representa uma mulher, não apresenta o gene, porém, ela é homozigoto recessiva. Então, se ela é homozigoto, qual é o gene que ela pode doar? Logicamente que ela só pode doar um Azinho. Para a filha dela não apresentar esse caráter, a filha dela tem que ter recebido um fator dominante. E de quem é esse fator dominante? Do pai. Logo, essa filha é heterozigoto, porque a gente entende que a mãe só pode doar o fator recessivo. E como ela não apresenta, ela recebeu um fator dominante do pai. Bem, pessoal, já preenchemos quase todo o nosso heredograma aqui. Só está faltando o segundo filho do primeiro casamento e o marido da primeira filha. A gente não sabe qual é o genótipo deles, só sabemos que eles, de certeza, vão apresentar um caráter dominante. Como a gente não tem como saber se esse filho do primeiro casamento, o segundo filho do primeiro casamento, se ele vai apresentar um recessivo ou um azão ou um azinho. Por quê? Ele tanto poderia receber azão, porque ele tanto pode receber da mãe dele um azão e do pai um azão, e ele ser azão, como ele pode ter recebido ou do pai ou da mãe um azão, ou do pai ou da mãe um azinho. Então, como a gente não sabe, porque tem essas duas possibilidades, tanto ele pode ser homozigoto dominante, como homozigoto recessivo, a gente coloca um traço. A mesma coisa vai acontecer no casamento da primeira filha, o seu esposo, a gente não tem como saber qual é o outro alelo que ele recebeu, se é dominante ou se é recessivo, porque a gente sabe que o filho não apresenta, então, de certeza, ele já tem um fator dominante, mas ele pode sim também ser heterozigoto e não ter doado esse alelo para a filha, como ele pode ser homozigoto dominante, certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Aqui está o nosso heredograma com todos os genótipos
possíveis e fenótipos de pessoas afetadas e a gente vai tirando as nossas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima aula.